Olá, galerinha Dark, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo na paz, tudo sus, tudo na moral. Tô aqui com esse cabelo todo armado, porque eu tava hidratando o cabelo e agora meu cabelo tá assim ao natural, porque eu tô com preguiça de pranchar e secar o cabelo, porque é um cu, porque meu cabelo é muito cheio e não dá pra mim ficar fazendo isso aí toda hora, entendeu? Aí eu deixei esse ao natural e não prestem atenção no meu cabelo. Eu tinha feito um vídeo sobre os 50 fatos sobre mim. Eu falei a lista inteira no vídeo. E não saiu o som na hora que eu fui ver como que tava o vídeo. Pra você ver o azar que eu tenho. Aí, eu faço 2 vídeos, a idiota ainda. Fiz 2 vídeos. No primeiro vídeo eu fui mostrar como que faz essa sobrancelha mesclada de azul e preto. Fui ver esse vídeo também e não tinha saído som nenhum. Eu tenho que usar outra câmera pra ver se pelo menos o som dessa porra sai. Mas vamos ao que interessa, né? Eu vou falar pra vocês a lista dos 50 fatos sobre mim. Espero que vocês gostem. Primeiro fato, eu não gosto de pizza de calabresa, gente. Não gosto. Não como. Evito comer. Evito ao máximo ficar perto de pizza de calabresa, porque eu não sou obrigada a nada. Eu não gosto de pizza de calabresa, gente. Eu não gosto. Mas de compensação, eu adoro de coração pizza de frango catupiry. Dá até uma aguinha na boca. A gente adora pizza de frango catupiry, gente. Vocês não tem noção. É uma pizza tão gostosa. Eu queria catupiryzinho gostoso. Eu sou chocolatra. Sou chocolatra assumida, né? Se me deixar, eu morro comendo chocolate. Morro comendo chocolate, gente. Eu vi uma reportagem que se o ser humano comer 50 barras de chocolate num dia só, ele morre. Eu falei, cara, isso está falando pra mim. Estão fazendo essa reportagem pra mim. Porque, gente, eu morro de comer chocolate, cara. Eu morro de comer chocolate, você não tem noção. Adoro chocolate do fundo do meu coração. Adoro, gente. Doce é comigo mesmo. Inventaram o doce. Pensaram em mim, tipo, a tal ano vai nascer, vamos inventar o doce. Pô, é melhor, cara. É nóis. Eu acho que muitos de vocês vão achar muito estranho o que eu vou dizer. E muitas pessoas acham estranho eu falar isso. Muitas pessoas talvez não vão gostar. Mas eu sou uma gótica cristã. Eu sou católica, gente. Sim, eu sou uma gótica que vai na igreja. Acredito em Deus. Sim, gente. Eu sei que vocês estão pensando, nossa, como é estranho essa garota aí, toda de preto, toda gótica, toda estranha. Adorar a Deus, gente. É muito estranho isso. Eu sei, já me falaram isso várias vezes, mas sim, gente, eu sou cristã. Eu acredito em Deus. Cada um tem a sua religião, sabe? Eu mando todo mundo pra casa do caralho, porque cada um tem a sua religião. Ninguém mexe com a minha, respeita a minha religião. Entendeu? Se não quiser respeitar, cara, eu vou fazer o quê? Mas eu tenho essa religião, gente. Gótico não precisa você ser anticristo pra ser gótico. Cara, gótico é aberto a todas as religiões. Você pode ser gótico e ser o que você quiser, cara. Não tem essa, não tem essa coisa de ser gótico, você tem que ficar naquele estereotipo de ser um gótico que é adorador de Satã, né? Gente, eu não vou deixar de ser gótica porque eu sou cristã. Não vou deixar, gente. Infelizmente, não, pra infelicidade de alguns, eu não vou deixar de ter a minha religião por causa disso, entendeu? Eu sou gótica, eu não vou deixar de ser gótica. Eu odeio falsidade do fundo do meu coração. Odeio mesmo. Se você for falso comigo, pode crer que você vai perder uma amiga. Apesar de não parecer, eu tenho 20 anos. Sempre quando eu vou no mercado, essas coisas assim, bar, e compro cigarro ou bebida alcoólica, mesmo que não for pra mim, sempre pedem meu RG porque acham que eu sou menor de idade. Já até acharam que meu RG era falso. Por causa que eu sou baixinha, e meu rosto parece que eu tenho 14 anos, gente. Já me perguntaram se eu tinha 14 anos. É assim, né? Vivendo aprendendo. Mas é uma coisa de louco, gente. É uma coisa de louco. O pessoal perguntando se eu sou menor de idade. Como é que uma pessoa menor de idade tá comprando uma coisa legal? Gente, eu dou risada.
Eu sou ciumenta pra caralho. Eu sou daquele tipo de ciumenta que tem ciúme até do passado da pessoa. Eu sou dessas. Não importa o que você fez antes de me conhecer. Pode ter feito uma coisa assim antes de me conhecer. Eu sempre vou sentir ciúme. Sempre vou sentir ciúme. De qualquer coisa que você fez, que você faz, não vai fazer. Eu bebo água que nem um camelo. Se deixar, eu bebo a água do mundo inteiro. Porque água é uma delícia, gente. Só água que mata a minha sede. Vocês não têm noção do quanto que eu bebo água. Preciso trazer garrafa pra cá no meu quarto pra poder beber, porque senão eu não aguento, gente. Ainda mais que aqui é um calor do cão, eu tenho que ficar me nutrindo, né? Eu tenho depressão. Sim, gente, eu tenho depressão. Mas eu sou muito extrovertida, gente. Eu sou extrovertida. Eu tenho depressão, mas eu adoro ser extrovertida. E também eu adoro fazer as pessoas rirem. Adoro, 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 adoro. Gente, só de saber que a pessoa tá rindo com alguma coisa que eu falei, cara, é uma coisa que não sei explicar. Cara, uma coisa muito boa, até esqueço que eu tenho depressão, entendeu? Que isso faz diferença, entendeu? Eu sou casada, apesar de não parecer. Sim, gente, eu sou casada. É a vida, meu parceiro. Eu sou casada. Casada, casada, casada. Eu já estive grávida, tipo, uns 4 meses atrás eu tava grávida do meu primeiro filho. Mas infelizmente eu perdi por falta de recursos no hospital. Perdi muito sangue, gente, perdi muito sangue, muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção quando eu perdi sangue. Parecia um massacre da serra elétrica de tanto sangue que saía de mim. Mas é assim, né, eu me deixo com depressão, não pensei besteira depois que eu perdi meu bebê. Eu só fiquei triste, mas eu já me superei. É, fazer o quê? A vida que segue, né? Eu sou fanática por sobrenatural. Acho que a Supernatural é a coisa mais maravilhosa desse mundo, cara. É muito bom. Ver sobrenatural assim é muito bom, gente. Meu personagem preferido é o Jimmy Chester, Sobrenatural. Cara, nossa, como eu adoro ele, cara. Nossa, o homem. Que homem. Eu adoro, gente. Eu adoro Sobrenatural. Amo o Jimmy Chester. Acho que ele é um cara muito foda. Ele é fodástico, gente. Ele é muito foda. Cara, só se falar a palavra foda, já vem quem na cabeça? Jimmy Chester. Eu adoro filmes de terror. Nem parece, né? Nem parece que eu adoro filmes de terror. Sim, gente, eu adoro filmes de terror. Com essa carinha de criança, adoro filmes de terror. Adoro filmes de terror. E eu gosto de assistir filmes de terror sozinho. Não gosto de assistir com gente, não. Eu xingo a besta. Xingo a besta. Sim, eu xingo a besta. Ai, como eu sou boa. Eu xingo a besta, gente. Por isso que eu gosto de assistir filmes de terror sozinho. Eu sou fissurada pela cor preta. Nem parece, né? Eu detesto andar a pé, gente. Detesto do fundo do meu coração. Quer me matar? É falar pra mim andar a pé. É um saco, eu não gosto de andar a pé. Nem um pouco. Eu sou antissocial. Eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de ficar perto delas. Não gosto. Ai, gente, eu não gosto de ficar perto de pessoas. Eu acho que as pessoas são chatas, ignorantes. Calma aí, gente. Não tô falando com vocês. Calma o coração. Aguenta aí. Não é de vocês que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Algumas pessoas, muitas pessoas, são muito ignorantes, gente. E eu não aguento ignorância. Uma coisa que eu detesto é ignorância. Ou coisa ruim, que é ouvir uma pessoa sendo ignorante. Detesto. Eu amo de paixão metal sinfônico. Adoro. Metal sinfônico é maravilhoso. Meu maior sonho é ser vocalista de banda gótica, metal sinfônica, é claro. Eu já fui vocalista de uma banda de rock, porém acabou antes de começar, porque o guitarrista tinha uma namorada que era muito ciumenta, mais ciumenta do que eu. Não queria que o namorado ficasse perto de mim, entendeu? Que eu era a única mulher na banda toda. E acabou o meu sonho. Mas eu ainda tenho esse sonho. Espero um dia que eu realize. Eu adoraria viajar pra Itália e pra Alemanha. Ai, gente. Deve ser uma coisa muito maravilhosa. Eu também gostaria de ir pros Estados Unidos, mas o meu maior sonho é ir pra Itália e pra Alemanha. Pra Alemanha, gente, ver o show do Melaluna. Meu evento. Gente. Ver o Melaluna só de pensar já muita coisa. Ai, gente, deve ser muito maravilhoso Melaluna, cara. Deve ser maravilhoso demais. Eu sofro de sinusite. É um cu.
Sinusite é coisa ruim. É horrível, cara. Esse meu nariz aqui, ele é tampado. Ele é muito tampado. Eu não consigo respirar por esse lado do nariz. Só consigo respirar por esse. Ele não destampa de jeito nenhum. Sério, gente, não destampa. Nem quando esse tampa também. Aí eu tenho que respirar pela boca. Não sabe como é horrível. Eu sofro muito, muito, muito. Se você aí e tem sinusite também, cara, você vai saber do que eu tô falando, porque é um cu. Você sabe do que eu tô falando, você aí que tem sinusite. Eu sou paulista, apesar de não parecer, não pelo meu sotaque. Mas, gente, eu sou paulista. De tanto conviver com cariocas, meu marido é carioca, eu acabei pegando o sotaque, né? Mas, às vezes eu tenho ataque de sotaque paulistês. Eu falo porta, portão. Eu falo, gente, mas é a convivência mesmo. Eu acabei pegando o sotaque também, entendeu? Principalmente depois que eu vim morar pro Rio. Aí o bicho pegou. Eu sou louca pra colocar lente. Louca, louca, louca. Mas eu tenho medo, gente. Mas um cagaço. Você não tem noção do que eu tô falando. Eu tenho um cagaço do caramba pra colocar lente, velho. Eu nunca coloquei lente na vida. Quero sim colocar, gente. É um sonho que eu tenho que realizar. E a primeira vez que eu for colocar uma lente de contato na vida vai ser na frente da câmera para mostrar pra vocês o sofrimento, como vai ser a agonia de alguém tentando colocar um corpo estranho no olho. É muito horrível, gente. Não sabe quantos de vídeo que eu já assisti. Mas é a vida, né? Eu tenho que tentar. Tenho que superar meus medos. Eu sou loucamente apaixonada por gatos. Amo gato, amo. Meu gato não tá aqui no momento. Ele deve estar lá pro outro canto dormindo. Que tem 3 gatos, gente. 3 gatos. Gente, eu sou apaixonada por gato. Louca por gato mesmo. Tanto que eu casei com um. Sim, gente, eu sou apaixonada por gato. Muito. Adoro gato. Eu queria ter um morcego de estimação. Gente, eu sei que vocês estão pensando. Cara, que louca. Ela quer ter um morcego, cara. Por que não dá um cachorro pra essa garota? Olha que carência, ela quer um morcego, cara. Quem quer um morcego de estimação? Cara, dá um Rottweiler, algum cachorro pra ela. Gente, eu quero ter um morcego. Eu não tenho medo de barata nem de rato. Não tenho medo mesmo. Aprendi a superar. Porque um monte de barata já subiu em cima de mim. Nunca tive medo. Rato também eu pego com a mão ele vivo. Eu vou caçando. Eu que vou saindo caçando ele pra pegar. Não tenho medo nenhum, gente. Nem nojo. Eu trato eles com o maior carinho, como se fosse de estimação, como se fosse da família, entendeu? Deve ser por isso que eu não tenho medo deles. Eu tenho um pavor de aranha enorme, gente. Esses tempos atrás aí, eu tava lavando meu coturno e 2 aranhas tava me olhando. Elas desceram assim na teia, que tava no telhado. Elas desceram assim na teia delas e ficaram uma assim do lado da outra. Eu virei, eu daqui tava desse lado. Fiz assim. Cara, eu comecei a rezar, velho. Porque, mano, eu tenho um pavor enorme. Eu fui pra tentar fugir, olhei pra cá. Outra aranha desta bitela me olhando. Aqui só tem aranha gigante, gente. Vocês não tem noção. As aranhas aqui estão os heróis. A outra aranha me olhando. Eu saí que nem soldado, cara. Tudo rastejando. Eu saí mais rápido que o The Flash. Até o The Flash ficou com inveja. Eu saí numa velocidade, cara. Nem minha sombra ficou mais. Eu me irrito muito facilmente, gente. Muito. Você pode falar qualquer coisinha mesmo que eu não gostar. Eu me irrito. Eu vou me irritar, cara. Eu vou falar alto e foda-se. Eu falo alto e os caralho. Nossa, eu mando pra puta que pariu. Eu adoro pintar meu cabelo de colorido. Adoro, simplesmente adoro. No final do ano passado, eu pintei meu cabelo de vermelho. Só que só dava pra ver meu cabelo no claro. No escuro quase não dá pra ver. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos de como tava meu cabelo no escuro e no claro pra vocês verem como tava. Pretendo pintar meu cabelo de outra cor, só que
Isso aí eu só vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Quando eu fizer o que eu quero fazer no meu cabelo, vocês vão ter em primeira mão, cara. Vocês vão ver a doideira que eu quero fazer. Eu quero fazer muita coisa, muita coisa. E vocês vão ser as primeiras pessoas a ver. Eu detesto hospital, no fundo do meu coração. Não gosto de hospital de jeito nenhum. Eu sou preguiçosa pra caralho. Muito preguiçosa mesmo. Eu tenho um violão há 4 anos. Aprendi a tocar com preguiça. Eu só arranho algumas músicas, eu só sei tocar o início da marcha fúnebre direitinho, mas de resto não consigo tocar nada. É a preguiça falando mais alto, gente. Eu já tive piercing na língua, mas por causa de uma infecção nova que teve, eu tive que tirar. A asepsia 2 vezes, troquei de piercing 2 vezes. Cara, nada adiantou. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas eu tenho um buraquinho até hoje do furo. Cara, minha língua ficou dessa lapa. Eu vou mostrar pra vocês como que tava minha língua quando eu tava com piercing. Aí vocês vão ver o que eu tô falando, cara. Vocês vão ver o que eu tô falando. Eu sou frienta pra porra de noite. Muito calorenta de dia. Tá aqui o ventilador na minha cara. A janela tá aqui aberta na minha frente. E baguncei meu cabelo, agora eu tô parecendo um do cabelo duro. É uma coisa muito estranha. Eu só junto as coisas em uma. Parece que meu corpo tem despertador. De dia, fica com calor. De noite, fica com frio. É coisa muito estranha. Eu só tive uma amiga gótica na vida. Eu tenho 2 amigas que são roqueiras, só que elas não curtem muito as músicas que eu escuto, mas elas têm um pouquinho do meu estilo. Eu adoro séries de comédia, gente. Simplesmente adoro. Eu fumava antigamente, não fumo mais. Eu fumava o LA, gente. Eu sei que vocês estão pensando de novo. Ai, LA, assim, esse cigarro com sabor, que nojo. Gente, eu só fumava desse, que eu adorava, adoro até hoje. Se eu voltar a fumar, cara, eu volto a fumar esse, porque é caro pra caralho, mas é um cigarro bom, ótimo, maravilhoso. Eu não sinto nojo ao ver órgãos ou sangue, não sinto nojo. Depois que eu vi pessoalmente, não sinto mais nada. Pra mim é super normal. Eu só vomitei uma vez na vida. Eu sei que vocês estão pensando que isso é nojento, que eu tô falando agora. Eu sei também, nojento. Mas tá na minha lista. Eu espero continuar assim, né? Porque é muito bom assim. Eu não gosto de passar mal, gente. Eu detesto passar mal. Coisa horrível. Eu gosto muito de frio. Muito. Netflix, chocolate quente. Uma cobertinha na cama. Ai, só é todo bom. Eu não curto muito calor, gente. Me faz baixar a minha pressão. Detesto calor, gente. No frio você pode colocar uma blusa de frio, pode colocar umas coisinhas assim que você quiser, entendeu? No frio você coloca blusa atrás de blusa, roupa atrás de roupa e tudo bem. Aí você acaba com o seu frio. Só que o calor, você não pode ficar andando pelada na rua. É atentada por dor, gente. Em todo lugar que você for na rua, no calor, vai ter ar-condicionado. Vai ter um ventilador pra você se esfriar, entendeu? Ou um banho gelado. Ou um marzinho. Em todo lugar vai ter isso, gente. Então eu prefiro muito frio, porque frio é vida. Frio você pode fazer o que você quiser, entendeu? Eu adoro escrever. Adoro do fundo do meu coração escrever. Eu sou quase fluente em inglês. A maioria das coisas que eu aprendi foi sozinha. Eu andava com um dicionário na mão. E a maioria das coisas que eu aprendi, a maioria mesmo que eu aprendi foi sozinha. Eu tenho até aqui, perto de mim, tá ali em cima, um dicionário em inglês, porque o meu já tá todo ferrado, tem página faltando, então eu preciso muito de dicionário em inglês por perto, porque se tem alguma coisinha que eu não lembro, ou que eu não sei, eu já procuro, entendeu? Que é assim que eu aprendo. Mas eu fiz 1 ano de curso de inglês, intermediário avançado, e eu consegui aprender algumas palavras novas, e assim, é muito bom, mas eu sou quase fluente em inglês, mas por causa de mim mesmo, porque eu corri atrás, entendeu? Eu acho o Johnny Depp sexy, gente, eu acho. Ele sabe que é demais. Ela assim, o chapeleiro maluco, maravilhosa. Eu amo Michael Jackson, amo, sou super fã dele. Era super lindo, gente. Nossa, eu adorava Michael Jackson. Nas horas vagas, gente, por favor, não me julguem. Eu escuto rap americano. Adoro aquele som, cara. Não me julguem. Gente, eu sei que tem gente que tem mania de dizer que pra você ser gótico, você tem que escutar aquele tipo de música, só metal sinfônico, só música gótica. Mas, gente, não é por
causa que eu sou gótico, não é por causa que eu escuto um rap americano que eu vou deixar de ser gótico, entendeu? Gótico, pode escutar esses tipos de música, pode se interessar no tipo de música. Gente, a gente é ser humano, a gente pode escutar outros tipos de música e gostar. Qual é o problema, cara? Não tem problema nenhum, não vou deixar de ser gótica porque eu tô escutando esses tipos de música. É super normal, gente. Não sei o que as pessoas acham de estranho você gostar de outras coisas só por gostar de outras coisas. As pessoas acham que você é doida porque que você não é gótica. Eu gosto porque você tá escutando outro tipo de música e tá fazendo outras coisas, entendeu? Mas é super normal, gente. Não tem problema. Eu não vou deixar de ser gótica porque eu tô ouvindo outros tipos de música ou fazendo outras coisas, ou porque eu sou católica, entendeu? Isso que eu acho muito ruim das pessoas. As pessoas te julgam muito sem saber das coisas, entendeu? Elas falam o que quer sem saber, mas não é assim que a banda toca. Eu não bebo, eu odeio beber, gente. Odeio, porque eu detesto passar mal. Do fundo do meu coração. Eu só bebo se for todinho. Só bebo se for todinho, gente. O todinho de caixinha, tá? Porque o Todd de pote em pó, cara, eu não gosto. Você precisa enfiar a colher, não sei, cada um tem sua opinião. Tava tendo uma briga no Facebook de qual é o melhor, Todd ou Nescau. Todo mundo sabe que Nescau é o melhor. Brincadeira, gente. Eu prefiro Nescau do que Todd. Mas cada um tem sua opinião, né? Fazer o que é a vida, cada um é cada um. O mundo é livre, você pode gostar do que você quiser. Foda-se. E agora, tocando num assunto um pouquinho delicado, um pouquinho íntimo, né? Eu perdi minha virgindade com 19 anos, gente. Eu sei que muitas pessoas estão pensando, nossa, conseguiu preservar a virgindade durante um bom tempo. Outras pessoas estão pensando, caralho, tanto tempo, cara, podia ter perdido antes. Mas, gente, não é assim que a banda toca, cara. Sabe por que eu não tinha perdido antes? Porque eu não queria ter a minha primeira experiência em engravidar, entendeu? Porque eu tinha muito medo de engravidar, porque eu tinha muito medo de pensar no parto. Só de pensar no parto já me dava coisas. Até hoje, só de pensar no parto já me dá calafrios. Só de pensar que uma coisa vai sair de você e vai ficar grove, nossa. Mas deve ser uma experiência ótima. Deve ser maravilhoso ter um filho, gente. E eu espero um dia ter, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, curtam meus vídeos, me adicionam nas redes sociais, sigam-me nas redes sociais também. Me mandem sugestões, críticas, o que vocês quiserem. Comentem aí se vocês quiserem. Comentem aí, curtam o vídeo. Me mandem sugestões de vídeos se vocês quiserem também, que eu vou estar aceitando. Falou, gente. Até a próxima e beijos de trevas.